Mateus, então, 21, a partir do verso agora 28. Nós já lemos do 18 ao 22, agora vamos para o 23 até o 28. Todos acharam? Todos acharam, amém? Diz assim... perdão, é isso mesmo, é 21 do 23 ao 27, tá bom? Eu falei 28, é só do 23 ao 27. Olha o que diz. Tendo Jesus chegado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderes, também eu direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, colocar nossa vida diante de Deus. Pai, é diante da Tua palavra que nós mais uma vez estamos, e a Ti, como o verbo da vida, a palavra, nós pedimos que o Senhor mesmo, através da Tua palavra, mediante o Teu Espírito Santo, que ilumina a Tua igreja, que fala com cada crente, que o Senhor mesmo seja o pregador nesta noite. Que o Senhor mesmo fale conosco na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto bastante conhecido, mas bastante esquisito, eu confesso. Cada vez que leio esse texto, eu falo: que texto é esse? Que discurso cristão de Jesus Cristo é esse? Ele chega, está pregando no templo. Um pouquinho antes, o texto que a gente leu foi a fala da figueira. Ele buscou figueira, não tinha figo. Ele amaldiçoou a figueira morreu. E eles falam: puxa, mas como essa figueira morreu rápido? Ele falou: sim, é porque eu amaldiçoei. E é assim, tudo que vocês pedirem, se pedir com fé, tudo que pedires, crendo, recebereis. Ele mistura a oração de crença, de estímulo da fé. Ele mistura o estímulo da oração com maldição da figueira. E ele fala: viu, eu orei para a figueira secar e ela secou. É assim que a oração funciona. Tudo que pedir, crendo, vocês vão receber. Se vocês pedirem para esse monte Xixová se jogar na praia, ele vai se jogar. Ele ensina da oração. Acaba um texto da oração, ele entra num discurso no templo. As pessoas perguntam para ele assim: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Ao invés de responder, ele fala assim: vou fazer uma pergunta também. Se vocês me responderem a mim, eu respondo a de vocês. E a minha é: o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discorreram, falaram: e agora? Sei lá, se a gente falar que é do céu, ele vai dizer: tá bom, era do céu, mas vocês não acreditaram em João Batista. E se a gente falar: não, era um batismo da terra, vão falar: é engraçado, né? É da terra, mas o povo todo crê em João Batista. Então fique esperto, porque o povo vai dar um pau em vocês. É por isso que o texto fala: se a gente disser que era da terra, é de temer, porque todos consideram que João é um profeta. Eles ficaram entre a cruz e a espada e falaram: é melhor dizer que não sabemos. Vamos lá, na humildade, fala: não sei. Foram para Jesus e disseram: não sabemos. Ele fala: ah é? Então também não respondo de onde era a minha autoridade. Boa noite. E foi embora. Amém? Acabou o culto. Vou dar bênção, podemos ir embora. Já pensou? Já pensou? Amém, irmãos. Boa semana para todos. Essa foi a mensagem de hoje. Sem tema, sem texto, sem resposta.
É ou não é esquisitíssimo esse texto aqui? Eu acho. Não me arrisco dizer que foi um tanto quanto indelicado, porque vão falar, o pastor Everson pregou que Jesus era indelicado. Não me arrisco dizer que, na minha opinião, faltou um pouquinho de senso e talvez educação. Porque vão dizer assim, o pastor Everson pregou uma mensagem um dia na qual disse que Jesus foi mal educado com os anciãos do templo e os sacerdotes. Não me arrisco dizer que faltou tato, jeito, porque vão dizer, o Everson disse que Jesus é desajeitado. Mas eu arrisco dizer, não entendo nada, esse texto para mim é muito estranho, não combina com aquilo que a gente sempre ouve falar de Jesus, das respostas. Inclusive, ele é a resposta para todas as questões, gente. Jesus, ele veio para trazer resposta aos anseios da humanidade. Poucas vezes se vê um texto estranho como esse, onde Jesus simplesmente fala, não vou dizer, também não te falo, e vira as costas e vai embora, e acabou o discurso, e acabou. Aí já entra na parábola dos 2 filhos, depois na parábola dos lavradores maus, e depois vai e prega em outro lugar, e vai embora, e vida que segue. E deixou aqueles homens no vácuo. Você já viu aquela brincadeira, não sei se vocês viveram, mas na minha época tinha aquela do toca aqui, aí você vai pegar ali, deixa que eu toco sozinho, no vácuo. Não sei se vocês viveram essa bobeira de adolescência, lançaram aquele negócio do finge que vai cumprimentar, toca aqui, aí a pessoa vai, aí você tira, deixa que eu toco sozinho. A pessoa fica no vácuo. E é tão esquisito isso, gente, que mesmo quando acontece sem querer, é feio, é ou não é? Já aconteceu de sem querer, você estender a mão para a pessoa, ela não vê, e você fica assim, ó. Dá uma raiva, não dá? Mesmo sem querer. Aí o outro que está perto fala, o cara te cumprimentou aí. A pessoa fica tão sem graça, fala, puxa vida, me perdoa, meu irmão, desculpa, eu não vi. Mas vira uma gracinha, ficou no vácuo. Vira uma polêmica engraçada, porque assim, não é muito educado deixar as pessoas sem resposta. E ainda declarar, então também não te digo, e pronto. Não, mas você tem que falar. Não tenho, não falo, não vou. Reservo-me ao direito de ficar calado. Não vou falar. Gente, eu preciso encontrar nesse texto algumas respostas para a minha vida do porquê. Porque eu tenho algumas perguntas que talvez não entendo e que talvez Cristo não respondeu. Talvez você também tenha alguns dilemas na tua vida que Jesus Cristo ainda não respondeu. E talvez tem coisas que você já tem orado há muito tempo pedindo clareza do Espírito Santo, iluminação, com o holofote do Espírito, e você está em cima da busca e fala, não estou entendendo. A sensação é estranha, parece essa mesmo. Deus me deixou no vácuo, né? Se você também, assim como eu, tem algumas sensações como essa, talvez tenha algumas coisas que a gente precise enxergar no texto para evitar que aconteça com a gente. E uma delas, que eu entendo aqui, é quando, já no primeiro versículo que a gente leu, no 23, a gente percebe um probleminha aqui, que é o cruzamento entre o lugar que Jesus estava e o título das pessoas que perguntaram. O lugar que Jesus estava era o templo. 23, Jesus chegando aonde? No templo. E aí, além dele chegar no templo, ele começa a fazer algo no templo, ensinar. Jesus chega e vai ensinar. Ele chega aonde? No templo. Vai fazer o quê? Ensinar. E a pergunta dele vem de quem? Dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Muito provavelmente, esse Jesus que não trouxe respostas, ele viu alguma coisa. E uma delas que eu acredito que ele percebeu foi inveja. Esses caras estão com inveja de mim. Inveja. Eles são sacerdotes, eles são entendidos da lei, eles são líderes espirituais.
Eles também ensinam. Eles são os verdadeiros mestres do templo. E de repente chega eu. Aonde? No templo. Vou fazer o quê? Ensinar. Quem que veio perguntar? O povo? Não. Os que ocupavam aquela função. Todos que ocupavam aquela função foram os primeiros a se incomodar de fazer a pergunta. Todos que ocupavam essa função de sacerdote, de ancião, de estar à frente, de ensinar, foram os primeiros a falar. E nós? Quem é esse cara? O que ele está fazendo aí? Com que autoridade tu fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Eu não tenho o discernimento divino de Jesus Cristo, mas suponho isso, ele percebeu inveja. E aí, às vezes, quando a pergunta vem recheada de inveja, não é sempre, gente, mas é capaz que fique no vácuo. É capaz que fique no... É possível que quando se vá perguntar por alguma razão carnal, maligna, de inveja, pode ser que perca a resposta. Só porque perguntou com inveja. É como se Jesus estivesse querendo dizer, tá bom, você está com o quê ao me fazer essa pergunta? Dúvida ou inveja do lugar que eu estou? Se for dúvida, eu posso esclarecer. Se for inveja, não te respondo. Se vira com o teu sentimento. Se vira. Você não está com dúvida, você está invejoso. E, gente, uma das coisas que a gente precisa tratar para lidar com Jesus, com o Mestre, é o nosso coração humano naturalmente ciumento, até com aquilo que é bênção. É uma bênção, mas mexeu aqui. É uma bênção, mas puxa, não sou eu, é Ele. É uma bênção, mas está no meu posto. Foi edificante, mas está no meu lugar. Foi claro, foi conciso, foi bíblico. Mas aquele lugar é meu. É meu. Quem é Ele para estar lá? Cuidado. Cuidado, você pode ficar no vácuo dele falar, não vou te dizer, e virar as costas e sair andando. E virar um texto esquisito desse. Que, graças a Deus, está na Bíblia, e é palavra de Deus para a gente aprender e tirar alguma lição para nós. E como eu digo, né? Antes do pregador subir aqui para falar para os outros, ele tem que olhar para a vida dele, né? Olha para a vida dele. E eu? Será que também não tenho inveja de algumas coisas? E às vezes eu vou perguntar para Deus, não com dúvida, mas com inveja. Deus, por que a saúde dele é de ferro? Por que esse carrão? Por que esse casarão? De onde vem esta autoridade para ter uma mansão? De onde vem a tua autoridade para ter esse dinheirão? Olha só o tamanho daquele iate. E eu acho que na nossa geração, o acesso fácil para conseguir ver o bem dos outros, trouxe para nós uma infelicidade com os nossos bens. Você está bem com o teu sofazinho. Até que, no Instagram, o sofá com a Alexia retrátil, que aperta e ele faz massagem. Pronto, o teu sofá não presta mais. Que porcaria de sofá que eu tenho. Olha isso, não sei o que, e dói as costas. 20 anos com o sofá do casamento, comprado nas Casas Bahia, nunca reclamou. É só ver um moderno no Instagram. O seu não presta. O seu não presta mais. É feio, ruim, tudo é ruim. O nosso acesso fácil de ver o que é dos outros trouxe desgosto com o que é nosso, gente. A gente tem oferta todo santo dia, toda hora, então tem sempre alguém no meu lugar. Sempre tem alguém aonde eu queria estar. Sempre tem alguém com aquilo que eu queria ter.
Sempre tem alguém com o salário que eu queria ganhar. Sempre tem alguém com as férias que eu queria viajar. Sempre tem alguém com o carrão que eu queria andar. Sempre tem alguém no posto que eu queria ocupar. Sempre. Que angústia, que infelicidade. Ó céus, ó hora, ó vida, ó azar. Essa é só os quase 50 ou para lá disso é que vão saber do que eu estou falando. Lip e Hard. Um desenho da minha infância que era o leão e a hiena. E a hiena era muito infeliz com tudo, né? E a frase ícone do desenho era: ó céus, ó hora, ó azar. Tudo. Nada que é meu presta. Gente, se não soubermos lidar com isso, nós corremos um risco muito grande de Jesus falar assim: olha, não vou te explicar nada. Você está muito ingrato, infeliz e reclamão. Eu tinha uma resposta até para falar por que você ficou doente. Nem isso você vai saber e a crise vai piorar. Eu quero inclusive dar um testemunho de que a minha doença pela qual vocês têm orado, eu creio, como já falei, estou curado, e é mais uma semana de vitória, já perdi as contas, graças a Deus, né? Mas pensa na inveja que eu tinha da doença dos outros, que eu falava: Deus, por que não foi minha perna, pelo menos? O cérebro, pai, eu tinha que apagar, tinha que ser convulsão, não podia ser, preferia perder uma perna, porque a pessoa sem uma perna, ela pensa, ela não apaga. Inveja da doença dos outros, gente. E pedindo explicação. Por que neural e não estomacal? Sofri tanto com pedra renal, mas cheguei a falar: por que neural e não as pedra renal? Ele falou assim: olha, você está com inveja até de pedra no rim. Vou te deixar no mistério do vácuo, você nem vai saber por que tem, e eu vou virar as costas para você. Eu vou virar as costas para você, porque você não está com dúvida, você está com inveja. Tem diferença ou não tem? Entre dúvida e inveja. Dúvida é tentar entender os mistérios da vida. De onde veio a riqueza, de onde veio a pobreza, de onde surgiu a desigualdade social, Gênesis, pecado, dilúvio, Torre de Babel, separação das nações, reino teocrático, reino monárquico e tal, e o mundo virou o que virou, e aí o próprio povo de Deus se dividiu em dois, norte, sul, Israel, Judá, e viramos o que viramos, e aí, então você tenta entender os mistérios da vida. E aí, ao tentar de fato esclarecer a dúvida, você pode perguntar a Deus: por que isso? Ao tentar entender os mistérios da vida, você pode perguntar a Deus: por que isso, por que aquilo outro, por que isso na minha vida? Você pode. Se for dúvida do mistério, você pode perguntar. Se for inveja da situação, você não pode perguntar, porque corre um risco tremendo de Jesus virar as costas e dizer: não vou te falar. E ficar esse texto estranho aqui, na tua vida ou na minha vida. Os dilemas que você tem. Você quer dirimir, entender? Você quer iluminação do Espírito? Amém. Vá atrás, ore, peça toda a elucidação do Espírito para entender os mistérios. Fique em paz. Mas não vá com o coração rancoroso, de inveja, porque a tua situação está pior do que o outro, ou porque o outro está no posto que você gostaria de estar. O problema aqui foi Jesus ocupar o centro do templo na área do ensino. E eles ficaram indignados com isso. Título de escriba, de sacerdote, e ocupavam aquele posto. Já tinha relato de que eles queriam matar Jesus. Se você for lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 18, que é o texto que acontece antes desse, o da figueira, fala lá no versículo 18: e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Está claro, a questão aqui já era inveja, já tinha desejo de matar Jesus, já tinha inveja dele, já tinha desejo de tirar a vida de Jesus.
Está claro, isso não era dúvida. Isso era vingança, raiva, ódio, desejo mortal de tirar a vida do outro. Aí chega com a desculpinha de que quer tirar uma dúvida e faz uma pergunta de onde vem a autoridade. Não era desejo de tirar dúvida, era desejo de matar Jesus. E aí corre esse risco de terminar a vida sem resposta. Não tinha inveja, aliás, não tinha dúvida, tinha inveja. Não estavam querendo saber de autoridade. A preocupação não é saber de onde vinha a autoridade, a preocupação é saber, e agora, o que vai acontecer com a nossa? Se ele se tornar uma autoridade grande, a nossa diminui? Se ele fizer melhor, nossa qualidade diminui? Se a fama dele crescer, a nossa cai? Se ele for mais aplaudido, vai ter menos palmas para mim? Essa era a real preocupação deles, porque Jesus estava crescendo muito, muito. A inveja nos impede de glorificar Jesus. Versículo 23 ainda, no finalzinho, a parte B, eu vejo uma outra coisa. Arrogância. Arrogância. Eles dizem assim no meio do 23. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus não foi perguntado, ele foi confrontado. Jesus não foi perguntado, ele foi confrontado a respeito da autoridade dele. A pergunta aqui está subentendida: quem é você para pregar aí? Quem é você para estar no posto que a gente ocupa? Quem é você para usar o cargo que é nosso? Filho de José e Maria. Você não é filho do carpinteiro? Olha, gente, é incrível, nunca vi esse homem numa faculdade, agora virou escriba. Tu é escriba por acaso? Nós somos escriba. Me mostra seu diploma, onde você estudou? Jesus não foi interrogado, ele foi inquirido, ele foi arguido. Ele foi confrontado a respeito da sua autoridade. Aí chega no finalzinho do texto, a gente vê aquela resposta dele, que na verdade não foi resposta nenhuma. Foi tipo, a resposta foi, não te darei resposta. Aí a gente começa a entender um pouco o que estava por trás daquela postura tão diferente de Jesus, que a gente chama de resposta. Inclusive, nós tivemos aqui no mês passado uma pregação no culto de casais, onde veio pregar para a gente o pastor Natalino, né? De uma igreja fantástica em Santos, cujo nome é Cristo é a Resposta, não é? Cristo é a resposta, e Ele é, Cristo é a resposta. Ele é a resposta para todas as questões, mas Ele deixa sem resposta as confrontações. Ele é a resposta para todas as questões, mas às vezes Ele deixa sem resposta as suas confrontações, as minhas confrontações, as nossas confrontações. Ele pode deixar sem resposta. Se ele sentir que é um confronto, ele pode deixar no vácuo. Se ele sentir que é um confronto, ele pode não responder e deixar mais perdido do que quando entrou na pergunta. Eles saem mais confusos do que quando entraram no diálogo, no discurso, na conversa. Sem resposta. Cristo, que é a resposta, pode nos deixar sem, quando perceber inveja e confrontação. Confrontação. E mesmo assim, é sempre um mistério, porque a gente nunca sabe quando virá o vácuo. Porque às vezes até resposta de confrontação ele deu. E às vezes ele fala, não vou dar. É raro, pouquíssimos os textos. Acho que lembro desse, de Pilatos, né? 1 ou 2, 3 textos na Bíblia que você fala que Jesus falou, não vou falar. Pouquíssimo. Porque, no geral, ele responde, gente. Ele responde. Jesus está aqui para responder todas as suas questões que não estejam embutidas de inveja e confrontação. E sim, de desejo verdadeiro de entender Jesus. Jesus, me fala do Senhor. Jesus, me explica melhor quem é o Senhor. Jesus, revela através do Espírito Santo
Quem é? Como funciona a fé? Eu estou vindo aqui nessa igreja hoje, frequentando, eu não entendo até hoje o que é fé, Bíblia, Deus, palavra, vida eterna. Ele está aqui para isso, se revelar, se demonstrar, aparecer, se revelar para você, te ensinar e te salvar, e te chamar de filho, e te dar a certeza da salvação e da vida eterna. Ele só quer saber se o teu problema é dúvida ou confronto. Se o teu problema é dúvida ou inveja. Se o teu desejo com Deus é colocar Ele na parede ou pedir que Ele te ponha no colo. Porque eles foram para colocar Jesus na parede e dizer assim, olha, esse aí é o teu lugar, por acaso? Não foi pergunta, foi inquérito. Você sabe a diferença de pergunta e inquérito? A pergunta tem o desejo de tirar dúvida. A pergunta tem desejo de tirar orientação. O inquérito tem o desejo de descobrir possibilidade de condenação. A pergunta tem o desejo de tirar orientação. O inquérito tem o desejo de tirar possibilidade de provas para condenação. Eu vou fazer um inquérito com esse cara. Eu vou investigar. Até que eu ache um gancho onde eu possa pegá-lo e condená-lo. Então não é pergunta, é inquérito. Investigativo, e eles queriam fazer um inquérito investigativo com Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus não aceita inquérito investigativo. Você pode ficar no vácuo perdido, sem saber o maior mistério da vida. Quem é Deus? Mas se ao invés de um inquérito investigativo, você tiver um desejo sincero, de clareza, saber quem Deus é, Ele vai te falar. Ele está aqui essa noite para se demonstrar para você. Não através de mim, quem sou eu, mas através do Espírito Santo, Deus está aqui hoje para aparecer para você, elucidar a tua mente e falar para Ele, eu sou. Eu sou. E Deus vai aparecer para você, Deus vai confirmar no teu coração, Deus vai se revelar para você através da palavra dele, não do pastor Everson, dele, a Bíblia. E você vai sair daqui entendendo quem é Deus, o desejo dele para você. Só não coloque Deus na parede. Não seja um revoltado contra Deus. Não seja um ateu. Os ateus estão perdidos. E quanto mais afrontam Deus e colocam o dedo na cara de Deus, mais confusos ficam. Menos a vida faz sentido para eles. Mais doidos se tornam. Mais loucuras fazem. Mais no escuro andam, girando igual barata tonta, porque tentaram fazer um inquérito policial com Deus. Mas pode simplesmente dizer assim, Deus, não te entendo. Tem um monte de gente que chega, fecha os olhinhos, adorando, fala contigo, ora, e a vida deles muda. Eu quero, pelo menos, te sentir como esses crentes doidos sentem. Fala comigo também, então, se o Senhor fala realmente com as pessoas, fala comigo, porque eu estou perdido. Quero te sentir, Deus, preciso do Senhor. Ele vai aparecer. Porque é um clamor, não é um inquérito. Ele vai responder porque é pergunta, não é investigação. Ele vai abrir os braços porque você está com o desejo dele, não com a apontação do dedo. Não é arrogância contra Deus. Não é inveja contra o posto dele, querendo ser Deus. Porque a maior inveja do ser humano não é carro dos outros, nem casa dos outros, nem salário dos outros. A maior inveja do ser humano é a divindade de Deus. Porque ele é Deus e não eu. Por quê? Se ele existe e a coisa é assim, do mistério, por que não eu então? Então eu sou Deus também. O que é Deus? É assim que é Deus? Eu sou e pronto, então eu também sou. E o homem vira Deus. Aí vira esse Deus aí, frágil, perdido, cheio de dúvida e doente. Você quer ser Deus ou quer ter Deus? Quem quer ter Deus, ele está aqui hoje, amém? Quem quer ter Deus, ele existe, amém? Quem quer ter Deus, ele veio aqui hoje e ele quer falar com você hoje, amém? O seu desejo, sua aproximação com Deus,
É sincera? Meu irmão, minha irmã, se for, você não vai ficar no vácuo, você não vai ficar perdido. Ele vai se revelar, Ele vai te abraçar, você vai sair entendendo quem é Deus. Só não coloque o dedo na cara dele. Olha, a gente é fraco, a gente é pó, a gente não aguenta um soco e já não suporta alguém pôr o dedo na cara da gente, é ou não é? É ou não é? A gente não é nada, a gente não aguenta um tapa. Mas a hora que alguém coloca o dedo na cara da gente, até quem é fraco vai para cima. Até quem não aguenta, reage e vai para cima. Até quem é educado vira as costas. Então não faça isso. Não faça. Seja humilde. Seja humilde. Coloque Deus no seu devido lugar e se coloque no seu devido lugar e Ele vai te responder todas as perguntas da vida. Aliás, só se coloque no seu lugar, porque no dele Ele mesmo está, Ele se põe, não é? A gente não precisa nem colocar Deus no lugar dele, nem isso a gente precisa fazer, a gente só precisa enxergar o nosso. E o resto, Ele faz. Ele te ama. Não seja o seu próprio Deus. Não seja. O rejeitado ali não era a mensagem de Jesus Cristo, porque a mensagem era boa. O rejeitado ali era a pessoa de Jesus Cristo. Eles não rejeitaram o que Jesus estava falando, eles rejeitaram quem estava falando. Eles não queriam Cristo. O problema não era a pregação de Jesus, era a pessoa de Jesus. O problema deles não era com aquele discurso, mas com aquela pessoa. E deu problema terrível de relacionamento entre eles, ao ponto de não terem respostas e cada um virar as costas e o texto acaba ali. Número 3, versículo 24 e 25, olha lá. Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Ok. Jesus, com todo o seu discernimento, soberania, onisciência e divindade, já sabendo o que vinha no coração, não precisava nem ter feito pergunta nenhuma, interação nenhuma. Quando os caras vieram, Jesus já sabia. Já sabia. Mas ainda assim, Jesus tem uma paciência, que ele ainda puxa papinho com os caras. Jesus tem uma paciência que ainda fez uma interatividade de falar: legal, vocês querem trocar pergunta? Posso fazer a minha? A minha é de João Batista, beleza? Tá bom? A de vocês é sobre autoridade, né? Ó, eu tenho uma dúvida também, vocês podem me ajudar? Jesus ainda fez uma pergunta como quem diz: tira minha dúvida, por favor. Ele não cortou de vez. Ele fez os caras pensarem. E esse é o terceiro ponto aí. Ele os fez pensar. Jesus os fez pensar. Pensem a respeito do que vocês estão perguntando. Porque, inclusive, parece que não tem conexão nenhuma. Eles perguntam a respeito de onde vem a autoridade dele para pregar lá na frente. E aí ele fala sobre João Batista. Do batismo do João, se era do céu ou da terra. É para quebrar a cabeça, não é? Fala assim, vai pensar um pouco a respeito disso, porque parece que não. Mas a pergunta de Jesus não foi um tiro aleatório. Jesus fez uma pergunta centrada na dúvida de que eles tinham. Por quê? Se João Batista aparece do nada fazendo o batismo em nome de Deus, e a fé entra no coração das pessoas, e logo depois nasce o Messias, e João Batista é precursor, que profetiza a chegada do Messias e prepara o caminho do Messias. Então, se essa autoridade do João Batista para fazer isso veio do céu, então está respondido à autoridade de onde eu venho para pregar aqui. Era isso que Jesus queria fazer eles entenderem. Entenda, gente, o que vocês pensam a respeito de João Batista, porque dependendo do que vocês pensam do João Batista, vocês vão entender. Se vocês não entendem nada de João Batista, vocês não vão entender. Então, em outras palavras, não é se vira, não dou resposta. O discurso não foi, não te interessa de onde vem minha autoridade. O discurso foi, vamos pensar, vamos pensar. Se a gente lê o texto seco, nu e cru,
Os caras chegam, fazem uma pergunta e Jesus fala, não respondo. Não é chega, faz uma pergunta e fala, não te interessa. Parece assim, e então Jesus estava no templo, os fariseus e os escribas fazem uma pergunta e Jesus diz, não te interessa. Não é isso. Parece que eles chegam, fazem uma pergunta e Jesus diz, não é da sua conta, e vira as costas e vai embora. Não é isso. A ideia é, gente, vocês estão com dúvida mesmo? Então bora pensar? Vamos pensar um pouquinho a respeito de autoridade espiritual, o que é, o que não é, como funciona, qual o sistema de Deus, qual a operação do templo, qual o sistema do templo. Vamos entender? Procure entender o sistema. É isso que Jesus estava propondo. Então ele leva as pessoas a pensarem. E agora, talvez para nós, crentes, né, já velhos de igreja e velhos de casa, será que a gente não já chegou num ponto em que a gente não precisa mais pensar, porque a gente sabe tudo? E tudo que Jesus está dizendo é, vamos pensar mais um pouco. Não, já sei, tenho 30 anos de igreja. Não, já sei, tenho 50 anos de igreja. Não, já sei, eu tenho 50 anos de ministro do Evangelho. Você sabe o que, Everson? Pelo amor de Deus, vai pensar, é o que Deus fala para mim todo dia. Vai pensar, menino. Ah, mas eu sou pastor, bacharel em teologia. Ah, traz seus diplomas para mim. Vamos pensar, Everson, pelo amor de Deus, você é o quê? Você é mestre do quê? Ah, mas eu tenho um canal de grego que eu falo versículos em grego para todo mundo. Ah, fica quieto. Vai pensar, Everson, vamos crescer um pouco mais. Vamos crescer, é o que Deus fala para mim todo dia. Eu não posso chegar num estágio de achar que eu não preciso pensar mais. Já sei tudo. Sabe aquelas pessoas que quando você vai conversar, qualquer assunto que você fala, tudo ela diz, eu sei. Fala de água, eu sei. Fala da geleira, eu sei. Aquecimento global, eu sei. Mecânica industrial, eu sei. Eletrostática, eu sei. TI, tecnologia, eu sei. Gente, gastronomia, eu sei. Tem gente assim que sabe tudo. Cansa. Gente que sabe demais cansa. Não agrega. Não deixa a igreja crescer. Não contribui para o avanço do reino, do Evangelho. Ignora os acréscimos de Deus. Não insere pessoas que Deus está trazendo. Ninguém mais serve para estar no templo, porque é só Ele que serve para estar no templo. Só Ele é sacerdote. Só Ele é escriba. Ninguém faz melhor do que eu. Ninguém tem mais habilidade do que eu. Aí aparece um lá e a gente fala, não é de Deus. Por quê? Porque o discurso é ruim? Não, porque pegou meu lugar. Só por isso. Pegou meu lugar. Não sabe ver os acréscimos de bênçãos que Deus traz para a comunidade. Está mais preocupado em manter o seu posto do que ver o crescimento do reino. Vou pegar só um tripé fundamental da igreja. Ensino, adoração, pregação. Aí, chega uma boa notícia. Pastor, doutor Jonas Madureira, mudou para Praia Grande. Mestre, referência de ensino no Brasil. Aí o presbítero Daniel Santana, nosso líder de ensino, ele fala, puxa vida, que droga, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Dr. Jonas Madureira mudou para Praia Grande e você não sabe o azar. O cara disse que vai congregar aqui com a gente. Pelo amor de Deus, qual é o coração de um servo? Ele vai ter que chegar em mim e falar, irmão, tu não vai acreditar, velho. Pastor Jonas Madureira vai congregar com a gente. Tem como você colocar ele como chefe do ensino e eu fico como auxiliar dele? É ou não é? Aí chega uma má notícia. Cadê o Paulo? Tá lá. Paulo César Baruch mudou para Praia Grande e disse que quer congregar com a gente. Lascou. Ele é do louvor e vai tirar meu cargo. A alegria de falar, pastor, você não vai acreditar. Paulo César Baruch passou lá no cartório, fez uma escritura, comprou uma casa que se mudou para Praia Grande, conheceu nossa igreja, vai congregar com a gente, glória a Deus, pastor.
Posso colocar ele lá no louvor? Eu fico até como auxiliar dele. É isso, gente. Mas às vezes, sabe o que a gente faz? Perdi meu posto. Você está preocupado com o avanço do reino ou manutenção do seu posto? Só para eu saber. Aí mudou para Praia Grande. E eu estou falando de pessoas que nem vivem de renda do ministério, trabalham de graça e não recebem nada, tá? Agora eu vou chegar no meu aqui. O púlpito. Pastor da igreja. Tá bom? Pastor Hernandes Dias Lopes, mudou para Praia Grande, vai congregar aqui. Falar aí. Bom, pastor, aí no caso, tem um trâmite burocrático denominacional. Porque você vai ter que dar um nome para a ICEB, vincular no quadro de ministros da denominação, colocar o teu nome para eleição, porque eu não sou dono da igreja. Nosso sistema é democrático. Vou ligar para o meu presidente para ver se você pode ter uma... gente, pelo amor de Deus... Pastor, prega aí, deixa que eu me viro com a denominação, vão me tirar do quadro mesmo, não tem problema, vamos interagir, eu quero o avanço disso daqui. Não é a perda do posto não, gente. E tem política, tem burocracia, e eu vou lutar com todas elas para conseguir efetivar o nome de um cara desse no quadro da denominação. Para que em nome de Jesus, se der certo, ele seja eleito aqui, vire pastor, e eu vou auxiliar ele em paz com Deus, e ver o avanço do reino. Nosso confronto é o quê? Medo de perda dos nossos cargos. No caso deles, os 2 exemplos que eu dei, eles não vivem da renda da igreja, tá, gente? Não ganha nada. O meu até isso ia complicar. E eu ia falar, glória a Deus, complicação abençoada. Eu ia falar assim, pastor Hernandes Dias Lopes, ou Augusto Nicodemos, você é tão fera, que essa igreja vai te pagar 3 vezes mais. Você dá uma quirelinha para mim, que eu fico como teu ajudante, vai dar na mesma, a gente vai trabalhar junto. Assume aí, que vai ser uma bênção, irmão. É tudo que eu quero. É o crescimento do reino, o avanço do evangelho, a prosperidade da minha igreja. Desejo sempre que haja avanço e que venha sempre alguém cada vez mais melhor do que eu. A gente vê chegar pessoas melhores do que nós e a gente se aborrece, se entristece e fala, agora lascou. Puxa vida, gente. Quão infelizes nós somos e pequenos. Isso, se acontecer, é para a gente ser grato por tudo que nós temos e por tudo que Deus ainda há de fazer aqui, amém? Por tudo que nós temos e por tudo que eu creio que Deus ainda vai fazer se a gente aprender essas coisas aqui. Amém? Porque se acontecer, e é o que eu oro, eu sou grato. Sim, por tudo que tenho, por tudo que nós temos e por tudo que eu creio que Deus ainda quer fazer. O grande problema aqui, e eu finalizo com o último ponto, é a incredulidade. Eles eram incrédulos e pronto, acabou. O tema aparece aí quando fala não creram. Não creram em João Batista e não iam crer em Jesus. Não era crente. Olha só, versículo 26. Aliás, no finalzinho do 25, vou ler todo o 25. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si, se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? Eles discorreram entre si dizendo, rapaz, a pergunta que ele fez complicou. Porque se a gente falar que realmente é do céu, ele vai dizer, ah é? Era do céu? Então por que vocês não acreditaram nele? Porque eram incrédulos. Incrédulos. Está aqui o problema do porquê saiu sem resposta. Porque era incrédulo. Quando é que a gente sai sem resposta? Quando somos incrédulos. Quando é que Deus deixa no vazio? Quando somos incrédulos. Quando é que a gente sai perdido, sem entender nada? Quando somos incrédulos. Quando é que a gente vem para o culto e sai assim, o que foi? Não entendi, sabe quando? Quando somos incrédulos, porque quando a gente é crente, Deus fala com a gente.
Se você ainda luta com incredulidade e tem dúvidas sobre a existência de Deus, se Deus é real, se Ele te ama, se Deus é verdadeiro ou não, quebre essa tua incredulidade agora em nome de Jesus, saia daqui transformado em filho de Deus, abençoado e tendo todas as dúvidas do mistério da vida, da sua existência, do seu presente, das suas lutas, do seu futuro e eternidade, hoje, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui essa noite que deseja fazer isso, entregar sua vida para Jesus desse jeito? E ser grato a Deus, como nós vamos encerrar cantando a nossa gratidão a Ele, dizendo que Ele é Jeová. Vamos chamar aqui o Ministério já do Louvor, podem vir à frente. Nós vamos louvar o nosso Deus assim, mas eu quero fazer esse apelo para você que tem dúvida no coração, que é incrédulo, que fala, não sei, estou em dúvida. Feche os seus olhos, toda a igreja, feche os seus olhos. E eu quero que você também ore por aqueles que têm dúvida no coração. E você mesmo pode falar, Deus, eu entrei aqui com dúvida, mas eu não quero sair sem resposta. E eu peço em nome de Jesus, fala comigo. Deus, eu tenho dúvida, mas eu não quero sair sem resposta. Eu peço em nome de Jesus, fala comigo. Deus, eu entrei aqui com crise espiritual, emocional, mas eu não quero sair sem resposta, fala comigo. Esse é o Deus que te ama e Ele fala contigo aqui nessa noite. Eu quero que você repita comigo essa oração, se você quiser entregar a tua vida de verdade para Ele. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e fala você mesmo com Deus, dizendo assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um perdido, espiritualmente, perdido emocionalmente, e eu preciso do Senhor. Eu sou pecador, mas eu reconheço hoje o teu amor por mim, a tua bondade, o desejo de falar comigo como falou nessa noite, e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, que morreu na cruz para me salvar. Hoje eu sou o teu, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Amém, amém, amém. Tem alguém que fez? Levanta a mão bem alto aí, se você fez essa oração. Amém, amém, amém. Que Deus seja de fato, por toda a tua vida e por toda a tua eternidade, a resposta para a sua vida. Que Ele deseja ser e Ele é para todo aquele que crê. Vamos ficar de pé? E se uma das suas lutas tem a ver com o que eu falei, saia daqui também com gratidão. Gratidão pelo teu sofá, mesmo não sendo aquele que viu na televisão. Gratidão pelo que você tem, pelo que você é. Gratidão pela tua saúde, mesmo não sendo pedra no rim. Mas gratidão a esse Deus que te dá o que você tem e mais do que tudo que tem aqui, deseja te levar para viver com Ele para sempre. E nós clamamos, Maranata, vem Jesus.